Bem-vindo ao quadro Entrevista com Especialista. Aqui nós trazemos profissionais de diferentes áreas para compartilhar conhecimento e dicas valiosas que fazem a diferença no dia a dia dos condomínios. Hoje vamos conversar sobre um tema especial, saúde mental no âmbito condominial. E para falar sobre isso, recebemos o psicólogo Ivan Leonardo, especialista em saúde mental, que vai nos ajudar a entender melhor como cuidar da saúde mental e promover mais harmonia dentro dos condomínios. Ivan, por que a saúde mental é tão importante dentro dos condomínios? Boa pergunta. Nós temos que compreender que um condomínio é um ecossistema, então é um ambiente, e seres humanos vivem em ambientes, e todo ambiente ele influencia comportamentos, estados emocionais, sensações, relacionamentos, desde os mais íntimos. Um condomínio ele pode influenciar sim no matrimônio, aos mais comunitários, entre os pares, os moradores. Por quê? O cheiro agradável influencia um comportamento. Por que perfume é tão valorizado? Um quadro valoriza uma casa, valoriza um condomínio. Uma pintura mais sóbria, menos quente, influencia um comportamento? Óbvio que sim. Então, quando a gente fala de condomínio, é importante a gente ter na nossa cabeça que tudo aquilo que envolve o condomínio é imaterial. Mas se a gente for focar na questão humana das relações, elas são importantes porque nós respondemos aos comportamentos das pessoas. Um bom dia, nós vamos dividir, por exemplo, um espaço em comum, uma garagem, uma área de convivência, um elevador. Então, expressões faciais, tons de voz, comunicação, organização do próprio ambiente, que é da responsabilidade a priori, creio eu, do condomínio, a limpeza, a organização com as contas, evita ruídos nessas relações. Então, quanto mais harmônico essas relações se instalarem, desde as questões imateriais, como, por exemplo, a organização imaterial e, propriamente, da construção do ambiente, e essas relações humanas estiverem menos conflito, mais ambiente saudável. E todo mundo quer um condomínio saudável. Correto? Então, quando a gente fala de saúde condominial, e aí a gente entra com os prestadores de serviço, essas atenções aos detalhes, elas facilitam por demais questões mais complexas. Então, a atenção aos detalhes, o processo de comunicação das informações, um ambiente cheiroso, iluminado, um espaço bem organizado, isso já tira desse sujeito que mora nesse ambiente o estresse. Porque ele já enfrenta batalhas fora de casa, ao entrar dentro do condomínio, ele quer se sentir o quê? Acolhido. Então esses elementos da parte da administração condominial parecem a priori muito simplórios, muito pequenos, mas eles têm um impacto gigantesco na mentalidade de quem mora dentro. O que facilita, por exemplo, convivência entre os pares. Porque realmente, como a gente pode controlar cada uma das pessoas que moram lá dentro? Nós podemos controlar o ambiente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma escola, se eu controlo o ambiente de uma escola, eu consigo controlar, por exemplo, o comportamento das crianças. Se eu controlo um ambiente condominial, com certeza eu vou estar favorecendo enormemente nas relações em todas as instâncias daqueles que moram lá e que lá tem o quê? O seu descanso, o seu castelo, o seu resguardo. Então, o condomínio, nas questões mais simples, as mais complexas, elas têm que ser observadas e levadas em consideração. E quais são os conflitos mais comuns que afetam o bem-estar dentro dos condomínios? Bom, os conflitos mais comuns sempre vão estar relacionados às relações, tanto do sujeito com o ambiente, quanto do sujeito com os próprios pares, tá? Então, no que tange a relação entre sujeito e ambiente. O ambiente, quando ele está desorganizado, ele costuma desorganizar também o ambiente psicológico. Então, sujeira, lixo, cheiros, funcionamento dos ambientes, uma piscina limpa, uma churrasqueira tranquila de ser usada. Então, qualquer alteração que não seja produtiva nos ambientes onde as pessoas moram vai impactar diretamente. O que vai começar a ter reclamação,
Isso vai gerando em quê? Revolta, angústia, ansiedade, medo. As pessoas assim, nossa, eu comprei esse ambiente aqui, não me arrependo de estar aqui nesse ambiente. Então, às vezes, a própria gestão do ambiente, ela já traz para o sujeito a solução de inúmeros problemas. As outras coisas que são um pouco mais complexas, eu não falo mais difíceis, porque envolvem pessoas, aí exige um pouquinho mais de finesse. Por quê? Nós temos que trabalhar com mediação de conflitos, né? Porque cada pessoa que em um ambiente comunitário que divide o mesmo espaço, eles não necessariamente pensam da mesma forma sobre regras, sobre horários, sobre convenções, sobre como o gasto deve ser feito ou não do dinheiro que é investido. Então, na parte humana é trabalhar o quê? Resolução de conflitos em função de divergências de posicionamento. Então, isso acontece muito dentro de conflitos. Uma pessoa ela vai para um lado uma ideia de que deve-se investir dinheiro na área de lazer, enquanto o outro acredita que deve-se investir, por exemplo, no embelezamento da estrutura do ambiente, porque pensa em valorização, o outro pensa em uso para a família. Então, mediar conflitos. Repetindo, questões referentes à organização ambiental, de suma importância, inclusive é mais fácil de trabalhar e é a base para que a gente possa gerar, então, talvez, nesses momentos de convenção, de assembleia, né, pelo menos que esse montante de ansiedade, de preocupações, eles não caiam, né, numa divergência de opinião, porque a divergência de opinião, por si só, ela é mais complicada de trabalhar. Se eu tiver organizado aqui, eu foco só aqui. Se tiver desorganizado o ambiente e ainda tiver que lidar com questões, né, de inter-relação pessoal, nós temos um problema ainda maior. Então, o problema sempre é relações e relação pessoa-ambiente. E como que o síndico ele pode cuidar da saúde mental dele, né, para poder gerir o condomínio? Essa é uma excelente pergunta. Primeiramente, nós temos que entender que saúde mental ela é um conceito global. Ela envolve, particularmente, 4 instâncias poderosíssimas, inquestionáveis. Nós estamos falando do soma, que é o corpo, o cuidado com o organismo. Nós estamos falando da psique, que é a mente, o pensamento e os sentimentos. Nós estamos falando da questão social, das relações que eu mantenho, né? E da questão até mesmo espiritual. Agora, vamos lá. Para eu evitar conflitos, não é tão prudente pensar dessa forma. Eu posso pensar como eu posso me preparar para enfrentar conflitos. Saúde física. Eu acho que qualquer pessoa que tenha qualquer profissão e qualquer responsabilidade não negligencia saúde física. Uma má alimentação, um mau sono, né, uma saúde questionável, isso vai impactar diretamente nas relações. Diretamente. Isso não é uma opinião, é um fato. Imagina uma pessoa que está com problema para dormir e vai resolver um conflito de uma criança que quebrou uma lanterna de um carro. Nós vamos ter um problema sério, né? E automaticamente, não dissociando, porque a gente não consegue dissociar, mas para ser mais didático, a questão mental. Se eu estou com grandes conflitos dentro da minha casa, como que eu vou ter habilidade para resolver conflitos fora da minha casa? Eu não vou ser impactado. Se eu estiver triste, cansado, esgotado, desesperançoso, qual é o poder que eu tenho de gerir relações e conflitos? Então, cuidado mental é muito importante. Como a gente pode alcançar esse cuidado mental? Sabendo descansar, divertir, priorizar, trabalhar com o tempo. Por isso, prioridade ajuda a trabalhar com o tempo. Gerar uma rotina de trabalho, disciplina. Por quê? Quem tem rotina e disciplina no ambiente de trabalho tem tempo de sobra, consegue fazer tudo. Você começa a perguntar para as pessoas que não têm um plano de ação para um dia, a pessoa geralmente fala assim, nossa, o tempo passou e eu não consegui concluir tudo que eu tinha que concluir. Quando geralmente você tem um plano de ação, se você não conseguir concluir, que é difícil, pelo menos você não se sente, né, exaurido ou então atribulado. Porque, olha, faltou isso, amanhã eu encaixo aqui, eu consigo. E isso traz para você o quê? Controle, né? E você consegue visualizar o processo, o que não faz com que você não sinta, por exemplo, ansiedade ou medo ou angústia frente ao futuro. Então, um corpo saudável, uma mente planejada, né, trabalhar essas questões de descanso, sistematização do trabalho. Obviamente, né, se questões forem mais profundas, procurar um apoio psicológico, é importante. Social,
A rede social para uma pessoa, para um síndico, é muito importante, porque eu não sei se eu trago essa realidade porque vivo, mas geralmente o síndico é aquela pessoa que mora no local. Então parece que ele vive o local. E ele não tem uma estrutura social, na maioria das vezes, tão potente fora do ambiente. E por morar no local, talvez não saiba colocar limite para tempo. Domingo não, segunda não. E as pessoas acreditam que por morar ali você tem que responder 24 horas, né? A todo momento. Não, isso é mais um trabalho. Eu sou um morador, ou então eu sou uma pessoa que mora aqui, né? Mas meu trabalho ele tem um período, ele tem um horário. Então, ter um ambiente, um apoio social legal, por exemplo, clubes, de um grupo de tênis, um grupo na igreja, um grupo de homens, de mulheres, pintura. Então, tudo aquilo que consegue fazer com que você se desvincule, né, de uma forma inteligente do ambiente que você majoritariamente fica dentro. Você tem que descansar daquele ambiente. Né? Então, eu procuro um ambiente também que me dê apoio. Uma viagem, um clube de livros. Eu acho que é muito importante diversificar ambientes. Eu já vejo muita gente ficar muito dentro do próprio ambiente condominial. A vida dele é lá dentro em todos os aspectos. Ele trabalha, ele vive, ele mora, ele casa, ele cria filhos, todo dentro do ambiente. Né? E espiritualmente eu acredito que, não estou falando de religiosidade, mas eu estou falando que a pessoa ela tem que ter algo para conversar, para se abrir, para que ela possa se livrar tanto dessa carga biológica, psicológica e social. Então, quando a gente trabalha nessas 4 dimensões, né, de uma forma planejada, intencional, nós conseguimos gerar o quê? Maior controle. E o que a gente espera é que na maioria das vezes eu saiba fazer essa gestão de forma otimizada. Agora, Ivan, quais dicas você daria para os funcionários do condomínio lidar melhor com o estresse diário? Vamos lá. Então nós teríamos várias dicas, né? Eu costumo, enquanto trabalho com saúde mental, para ficar mais fácil o cálculo, compartimentar a vida das pessoas, certo? Então assim, a vida familiar, a vida no trabalho, a vida em si mesma, né? Mas eu vou me ater aqui com vocês, lidar com problemas, dicas para lidar com problemas no ambiente de trabalho na hora que elas acontecem, ou seja, dicas para momentos de crise, na hora que o problema ele se apresenta e nós temos que dar uma solução imediata. Né? A primeira coisa, é muito comum dentro dos ambientes condominiais conflitos de diversas formas e as pessoas elas tendem a ser, entrarem dentro de uma questão mais emotiva e acabam agredindo, falando alto, de uma forma provocando ira. Então eu sempre falo que a ira ela não é passível de controle. Depois que você entra dentro de um movimento de ira, você não consegue mais controlar. Ninguém consegue controlar a ira. Né? Você pode controlar talvez a raiva, a mágoa, mas a ira não. Então eu sempre falo para as pessoas, evitem. Então se você está começando a perceber que você está saindo do seu normal e que a partir de um ponto você não vai mais conseguir voltar e que isso pode trazer de prejuízo, você vai ter que evitar aquele conflito momentaneamente. Até porque às vezes foge da sua responsabilidade de gestão do próprio conflito. Não é verdade? Vamos supor que uma faxineira ela deve responsabilidades a alguém que coordene esse processo. Então ela pode apenas ouvir a reclamação e repassar. Eu não sei se ela tem a liberdade de tomar decisões ou falar informações, mas dependendo do processo de ira, do processo de fúria que está envolvido, a gente sai do problema e entra numa questão de agressões pessoais. Então, eu sempre falo, evite a ira. Conta até 10, saia. É melhor o silêncio, para ser desculpado, do que a fala para ser perdoado. Com certeza. Então, assim, a dica principal, entrou em momento de crise, você começa a perceber que perde a capacidade de gerir suas emoções, saia, evite o conflito. Com licença, por favor, e você sai. Não há problema nenhum em ser educado e pedir para sair de um conflito, tá bom? Isso acho que é a coisa mais prudente para um momento de crise. É para a própria segurança deles, que hoje a gente vê moradores agredindo os próprios funcionários, então até pela própria segurança física de cada um ali, se ausentar ali naquele momento, se afastar para evitar
outras situações piores, né? Física, legal, trabalhista, pessoal, familiar, porque eu vou voltar para minha casa. Então eu pego um problema que é de uma pessoa que mora em um dado condomínio e levo para minha casa. Então não tem nada mais saudável e inteligente do que fugir de um embate que não leve a lugar nenhum. Com certeza. E agora, Ivan, até para fecharmos aqui esse quadro, quais práticas que os moradores possam ter para viverem com mais harmonia dentro dos seus condomínios? O ser humano é ser social, ele é comunitário, qualquer prática comunitária. Então cabe, às vezes, a gestora do condomínio, a empresa que faz essa gestão, e até os próprios condôminos mesmo, né, elaborarem estratégias comunitárias, feiras, leituras, espaços de convivência temáticos, cada mês, a cada trimestre, né? Eventos mesmo no sentido de literatura, brincadeiras, feiras, porque isso vai criar o quê? Intimidade. Vai criar o quê? Vai criar interesse mútuo. E ao mesmo tempo, olha que interessante, você consegue desenvolver outros níveis de relação, além da harmonia entre seres humanos. Negócios, grupos de interesse. Olha, meu filho gosta de literatura, eu também, o grupo da literatura. Então você começa a perceber que você vai dando ao condomínio uma característica comunitária que prioriza saúde em todos os níveis. O que a gente gosta? O que o ser humano sempre compra? Experiência. Ele não compra uma gestão de condomínio. Eu quero chegar e sentir um cheiro gostoso, uma visão bonita e um negócio funcionando. É a experiência daquele local. Ninguém contrata um psicólogo, é a experiência psicológica. Ninguém compra um carro. A gente compra a experiência de dirigir aquele carro. Então há um engano de achar que nós vivemos pelo fato em si. Não. O ser humano, ele gosta de experiência. Se eu tiver isso na minha cabeça e começar a montar estratégias para gerar experiências gastronômicas, culturais, esportivas, espirituais, comunitárias, maternal, você está criando um ambiente de iguais e você está criando um ambiente de crescimento no ambiente onde se mora. Isso é fantástico. Eu acho que é uma dica que nós já vimos isso acontecer e já existem pesquisas nisso, os ambientes, os bairros onde existem essas ações como ginásticas laborais para idosos, né, as intervenções sociais, o nível de criminalidade diminui, o nível de violência entre os vizinhos diminui, o nível de contravenções diminui. Então é só você pegar essa experiência comprovadamente já, né, testada e você traz para dentro do condomínio. Então você cria um condomínio não só uma questão financeira, um imóvel que tem valor, preço, mas valor. Você cria morada, que lá é diferente de casa, né? Você cria uma morada e você cria espaço de convivência e crescimento. Eu acho que é uma boa estratégia aí. Maravilha, muito obrigado. Agradeço sua presença, Ivan. Seja muito bem-vindo aqui. Acredito também que tenhamos conseguido cumprir com o nosso papel, que é levar mais informações aí para o mercado condominial, principalmente agora no mês de setembro, em especial a conscientização do Setembro Amarelo. Então, muito obrigado pela sua entrevista, por compartilhar conosco aqui as suas experiências e poder levar essas informações aí, não só para os nossos clientes, mas também para todos aqueles que convivem em condomínio. Muito obrigado.